Amém, aleluia. Bom é poder estar com vocês neste domingo, com os que estão aqui e com vocês aí de casa. Eu não posso ver o rosto de vocês, mas eu louvo a Deus porque vocês têm sido perseverantes. Perseverantes em buscar ao Senhor. Através dessa ferramenta, da internet. E a palavra tem alcançado a sua vida e a sua casa. E o Senhor tem ouvidos abertos, atentos às nossas orações neste lugar. Eu sei que você tem testemunhado isso, é testemunha de que Deus é bom e de que Deus tem respondido às nossas orações. Amém. Hoje sou eu que vou compartilhar com vocês um pouquinho da palavra. E eu só quero orar antes da gente começar. Se você tiver a sua Bíblia aí, deixa ela pertinho, nós vamos ler um texto de Marcos. Nós vamos orar primeiro, amém? Senhor Deus, eu te louvo porque Tu és bom o tempo todo. E é precioso poder estar diante do Senhor, diante da Tua palavra. É precioso estar ouvindo a Tua voz. Aquilo que o Senhor fala, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Eu te louvo porque a Tua palavra não é letra morta, mas é vida. A Tua palavra é viva. E, ó Deus, eu oro para que o Teu Santo Espírito, nesta manhã, nos traga um pouquinho mais de revelação da Tua palavra. Que a Tua palavra entre nessas casas, entre nos corações e alcance, Senhor. Alcance corações dispostos para ouvir, acolher e atender a Tua voz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler Marcos capítulo 2, dos versículos 1 em diante. São os primeiros versículos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Antes de começar realmente naquilo que ardeu no meu coração em relação a esta passagem, em relação a esta história real, eu quero ressaltar uma coisa aqui. Jesus, Ele é Filho de Deus. E Ele tem poder para perdoar e salvar. Então, se você está me ouvindo nesta manhã, saiba disso. Jesus tem poder para te salvar, para te perdoar. Você pode falar: mas eu não sou paralítica, eu ando muito bem, eu não tenho nada. Jesus cura a paralisia física, mas Jesus sacia
aquilo que tem te paralisado no teu interior. Jesus toca naquilo que tem te paralisado no teu interior. É o medo, é a ansiedade, é a frustração, é a mágoa, é o ressentimento. Para tudo aquilo que te paralisa, Jesus tem poder. Jesus tem poder sobre a vida, Jesus tem poder sobre a morte. E hoje Ele está aqui para você, falando, eu posso te tocar. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisam conhecer a Deus de novo. Jesus diz, perdoa. Jesus ama e Jesus toca. E se você precisa de um encontro com Jesus como esse paralítico se encontrou, não demore. Nós podemos te ajudar. Deve ter aí na descrição do vídeo e também nos comentários 2 links. Um para pedidos de oração e outro para participar de um grupo de comunhão. Nós podemos orar por você, nós podemos orar com você. E nós podemos te ajudar a encontrar Jesus. E nestes grupos de comunhão nós encontramos Jesus, como nós estamos encontrando aqui nesta manhã. E nós podemos te ajudar a conhecer Jesus melhor. Não perca tempo. Uma das coisas que eu tenho olhado nesses dias, refletido sobre toda essa situação que a gente tem vivido há mais de um ano, é o tempo. A gente tinha muita certeza do amanhã. Mas, de repente, apareceu um bichinho que é tão rápido e que não dá tempo de mais nada, muitas vezes. Não perca tempo. Jesus te ama e quer se encontrar com você. Aqui, hoje, não lá no céu. É para hoje. Mas vamos voltar agora para aquilo que estava ardendo no meu coração. Eu não podia deixar de falar isso, gente. Porque essa palavra fala de perdão e de salvação. O que esse paralítico encontrou aqui foi perdão e libertação. O que Jesus mostrou aqui, Ele mostrou que Ele era filho de Deus, filho do homem. Que tem poder sim de perdoar e de salvar. Eu não podia deixar de falar tudo isso. Mas sabem, além de outras coisas que essa história pode nos mostrar, eu vou falar hoje sobre relacionamentos, propósito e chamado. A gente vai chegar lá, calma aí. Jesus, ele voltou para Cafarnaum. Parece que era um lugar que ele voltava das suas viagens, das suas andanças pelos povoados. E foi a cidade para onde Jesus mais vezes foi, mais permaneceu tempo. Era uma cidade chamada, até por causa disso, da cidade de Jesus. Aqui, provavelmente, ele está na casa de Simão Pedro. Ele está hospedado lá. Agora, pensa comigo no que a gente leu, nessa cena toda que a gente leu. Jesus está hospedado nessa casa, a notícia se espalha. Jesus está na cidade, Jesus voltou. E as pessoas foram lá para ver Jesus. Pensa as pessoas batendo na porta da casa. Jesus está aí, eu quero falar com Ele. Jesus está aí, eu preciso falar com Ele. As famílias chegando, batendo na porta. Chega um, chega outro, chega 5. E vai enchendo a casa, e vai enchendo a casa. Enche a sala. Começa a ter gente sentada, não tem mais espaço para sentar. Tem gente sentada no chão, tem gente sentada, tem gente de pé. Tem gente na janela, tem gente na porta. Tanta gente que não tinha espaço para alguém entrar. Lotação máxima, aglomeração.
E Jesus estava ali ensinando. As pessoas foram para ouvir. Havia uma sinagoga na cidade. A sinagoga era lugar de ensino, era lugar de ensino. O primeiro capítulo de Marcos registra uma das vezes em que Jesus esteve na sinagoga, em Cafarnaum. Mas as pessoas não esperaram pelo sábado. Elas queriam ouvir Jesus. Jesus não precisava da sinagoga para ensinar. Foi ali mesmo, numa casa. Jesus estava ali, saciando a fome que as pessoas tinham da palavra, estava ensinando, provavelmente falando do reino de Deus, não sei, de arrependimento, do evangelho, da salvação. E logo mais ele ia ter a oportunidade de partir da teoria para a prática. Mas enquanto Jesus falava, chegaram os atrasados. Mas eles chegaram atrasados por um bom motivo. Eles ouviram também que Jesus estava lá. Só que eles chegaram e não tinha mais como entrar. Não tinha. Eu imagino que talvez eles tivessem tentado. Mas acho que ninguém queria dar lugar, não. Acho que se saísse do lugar, perdeu, né? Não dava mais para voltar. E ninguém ia mais ver Jesus, ninguém ia mais ouvir Jesus. A pessoa ia perder o lugar. E aqui é que eu quero me concentrar com vocês, nos versos 3 e 4. Eu vou ler de novo. Alguns foram ter com ele. Vou ler o 2 um pouquinho. Né? No 2 fala que muitos afluíram para ali, até onde a gente chegou. O verso 3 fala, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado. No ponto correspondente ao que ele estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Naquele tipo de casa era possível fazer isso. Se acessava ali aquele telhado por uma escada externa. E foi o que eles fizeram. Eles abriram um buraco ali. Abriram o telhado. Essa história fala do que eu já comentei, de salvação, de perdão, de cura, de um homem que estava paralisado, sendo levado a uma libertação da sua paralisia. A Bíblia não fala agora o nome dessas pessoas que levaram o paralítico e nem o nome do paralítico. Essas pessoas ousadas que foram ter com Jesus ali, assim como aquela multidão também foi ter com Jesus. Mas nos conta tudo o que a gente precisa saber dessas pessoas. O primeiro ponto que me chama a atenção é a casa. Como eu falei, tinha uma sinagoga. Mas Jesus estava na casa. Não era o dia de estar na sinagoga. Jesus não precisava da sinagoga para ensinar. E o povo também não para aprender. Se há fome, se há sede, a gente mata a fome e a sede, não mata? Então a gente vai na fonte. E a fonte estava ali, numa casa. Bastava um espaço, um ajuntamento, corações sedentos, dispostos, buscando. Bastava uma casa aberta para Jesus estar. A casa é um ambiente familiar, de relacionamento, de intimidade, de convivência, do viver diário. E isso me mostra que Jesus deixou um modelo de ser igreja para os seus discípulos. O que o livro de Atos registra no capítulo 5, no versículo 42, nada mais é do que esse modelo de Jesus, que ensinou na sinagoga e ensinou nas casas. Atos 5:42 diz assim, em Atos 5:42, Jesus já tinha subido ao céu, já tinha comissionado os discípulos, a igreja já estava viva e operante. E fala assim, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aqui era a casa de Simão. A casa de Simão se tornou um ponto de pregação, uma igreja na casa.
Jesus não precisa de templos construídos por homens para agir. Ele age e ele quer agir na sua casa. No seu grupo de comunhão, quando você se encontra com ele na sua casa. Jesus quer agir a partir da sua casa e dos seus relacionamentos. Você é a igreja onde você está. Não sei se você já ouviu a frase, que os templos estão fechados, mas a igreja não. Porque a igreja não são as paredes deste lugar. É uma bênção quando nós estamos aqui. Eu sinto muita falta da nossa aglomeração. Mas Jesus quer agir na sua casa, a partir da sua casa e a partir dos seus relacionamentos. Não depende de estar aqui. E não depende de quem está aqui. Agora, olha de novo os versos 2 e 3. Fala que muitos afluíram ali. Muita gente foi para a casa de Simão ver Jesus. E alguns também foram ter com eles. Então, havia muitos e havia alguns. 2 grupos que fizeram a mesma coisa foram até Jesus. Foram se encontrar com Jesus. Mas a diferença entre esses 2 grupos, de muitos e de alguns, é que os alguns não foram só por eles mesmos. Não foram só por causa da fome e da sede deles, ou por causa da dor deles. Eles foram até Jesus por causa de outra pessoa. Eles sabiam quem era Jesus, eles já tinham conhecido Jesus, eles já tinham se encontrado com Jesus, já tinham testemunhado algo de Jesus. Tinham fé em Jesus, tanto é que Jesus verbaliza sobre a fé daqueles alguns. Ele não fala do paralítico só. Ele fala do grupo todo. Vendo-lhes a fé. Está lá no verso 5. Se eles não crescem em Jesus, se eles não acreditassem em Jesus, que Ele era poderoso para curar toda a paralisia, eles não tinham nem ido até lá. A gente não sabe se essas pessoas são familiares, se são amigos do paralítico, mas elas sabiam quem era o paralítico. Alguém que não tinha perspectiva mais na vida, alguém que talvez fosse desesperançado, que teve sonhos interrompidos, porque não podia mais andar livremente, fazer o que fazia. Alguém que era muito dependente dos outros, porque naquela época não existiam os recursos que existem hoje. Ele tinha perdido a liberdade, a autonomia. Eu não sei se você conhece alguém que tem paralisia física, que não pode andar. Mas certamente você conhece muita gente com paralisia interior, que está andando livremente, mas está presa, que também precisa do mesmo perdão que esse paralítico recebeu. Esse paralítico conheceu Jesus por causa da ajuda de alguns. Alguém encontrou Jesus por causa de um relacionamento. O seu círculo de relacionamentos importa para Jesus. Você pode fazer a diferença no seu círculo de relacionamentos, levando-os a um encontro com Jesus. E a paralisia daquele rapaz importava para aquele alguns. Eles viram a dor,
daquele rapaz. Eles se colocaram no lugar daquele rapaz. Agora, como eu falei, tinham dois grupos, a multidão e alguns. Você quer estar entre os muitos, que estavam ali só para ouvir e receber de Jesus, ou ver o que ia acontecer, talvez tinham curiosos, ou você quer estar entre aqueles alguns que agem? Eu vou ler 1 Pedro 2:9. Primeira Pedro 2:9 diz o seguinte, está falando sobre a gente, está falando sobre você. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você faz parte de um grupo, desse aqui, ó, descrito por Pedro. Você fala, eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas não para aí. É para um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem gente que também está em trevas e está precisando dessa maravilhosa luz. De mudar de barco, sabe? De sair do naufrágio da vida. Eu aprendo algumas lições com este grupo de pessoas. Não sei se eram só homens ou se tinham mulheres. A Bíblia não descreve. E uma delas é ver o outro. Ver e conduzir aquele que precisa ser conduzido. Eles conduziram até Jesus. O paralítico não ia sozinho. Não ia sozinho. Amar o que o Senhor ama. O Senhor veio para salvar a todos. É o que está lá, você lê em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Às vezes a gente lê esse texto de 1 Timóteo 2, de 1 a 4, eu não vou ler aqui, anota, lê depois. E a gente só se para naquela parte que fala dos reis, das autoridades. Mas ali tem um pontinho que fala que Deus deseja a salvação de todos. Todos. Se você ama o Senhor, aprenda a amar o que Ele ama. E se você ama o Senhor, atenta para o teu chamado. E para as pessoas que estão perto de você. O paralítico foi visto pelos outros, foi notado, foi amado, foi acolhido, foi carregado em amor e compaixão. E muitas vezes nós vamos suportar, carregar pessoas em oração e ação até vermos que ela teve um encontro com Jesus. Porque o que muda é o encontro com Jesus. A oração é uma parte de conduzir pessoas a Jesus. Talvez o primeiro passo. A oração, ela prepara o coração para receber a palavra. Jesus orava. Hoje de manhã eu estava lembrando uma brincadeira que eu faço com as crianças às vezes, um jogo de perguntas.
E uma das perguntas nesse jogo era: o que você gostaria de perguntar para Jesus quando se encontrar com Ele? Hoje de manhã, revendo as minhas anotações, eu falei: poxa, Jesus orava. Eu acho que eu gostaria de perguntar o que ele orava. Em alguns momentos específicos que a Bíblia não fala. Mas eu creio que ele orava, porque tinha gente que precisava ouvir a palavra. Aliás, ele veio para isso, para pregar o Evangelho, para trazer salvação. Então, a oração é o primeiro passo. Prepara os corações para receber a palavra. Que palavra? A palavra que você já recebeu. Você é portador de uma esperança viva, real. E essa esperança é Jesus, tem nome. E nós temos que ser claros quanto a isso. Eu vejo outra coisa aqui com esse grupo de alguns. Senso de urgência, perseverança e intrepidez. Estou colocando aqui tudo junto. Mas o que mais me chamou a atenção e ardeu no meu espírito foi esse senso de urgência. Uma coisa leva a outra. O senso de urgência, a perseverança e a intrepidez. Eles sabiam que o paralítico só teria uma nova vida se encontrasse Jesus. A nova vida para eles era o paralítico voltar a andar. Aquela era a chance. Quando será que ele teria essa chance de novo? De encontrar Jesus. Jesus já estava atraindo muita gente. Aonde ele ia, muita gente já ia atrás de Jesus. E eles queriam que o paralítico ficasse cara a cara com Jesus. E diante da dificuldade, eles não desistiram. Não dá pela porta? Eu não consigo, não me deixam passar pela porta? Vão pelo telhado. Eles viram a dificuldade, mas eles não desistiram. E não mediram esforços. Pensa, subir a escada, carregar o paralítico até lá em cima. Tinham 4 carregando a maca. Eles entenderam que a melhor estratégia ali não era sair pedindo licença, empurrar, falar, convencer quem estava bloqueando a entrada. Para aquela situação, eles buscaram a melhor estratégia para promover um encontro com Jesus. Então, se não dá do jeito tradicional, a gente faz de forma diferente. Eu fui tentando pensar que as pessoas, talvez olhando aquilo, começaram a comentar, ou a tentar desanimar, não sei, não fala. Mas imagina a hora que esse paralítico começou a descer diante de Jesus. Jesus estava falando. E aí que está o senso de urgência. Não dava para esperar Jesus terminar de falar. Até que ponto a gente está disposto a ir por quem a gente ama, por quem está no nosso círculo de relacionamentos? Até que ponto a gente está disposto a ser usado por Deus no nosso círculo de relacionamentos? A partir da nossa vida, a partir da nossa casa, a partir dos grupos de comunhão. Meditando nisso, e o tempo foi passando, porque essa palavra, eu tenho meditado nela já tem um tempo. E a pandemia foi agravando, né, os números de mortes foram aumentando. E eu lembro de numa manhã ter recebido a notícia de 3 mortes. Pessoas que eu conheci. E o Espírito Santo ardeu no meu coração naquela manhã. Gente, eu estou trazendo uma palavra que não é... Ela veio primeiro para mim. E eu ainda estou aprendendo com ela. E nós podemos aprender juntos.
A Covid não é só mais uma doença, mais uma sigla entre as gripes, entre as infecções, e ela tem uma característica muito diferente de outras doenças. A rapidez com que ela evolui, sem contar o fato da falta de infraestrutura na saúde para lidar com tudo isso, e o afastamento que ela gera, o isolamento que ela gera de quem contrai Covid. Se a pessoa tem um problema no coração, se a pessoa tem um diagnóstico de câncer, se a pessoa quebra o braço, se a pessoa, sei lá, qualquer outra doença, ela sabe, vai ter um tempo de tratamento, tem um tempo. E se você é amigo dessa pessoa, você sabe, eu tenho tempo, eu consigo falar com essa pessoa, eu consigo me aproximar, orar. Com a Covid não dá nem tempo. Encurtou o tempo. Muitas vezes, quando ela já vai para o hospital, ela já vai para ficar sedada, entubada. E se dali ela não sair, você não tem chance de falar mais nada. Quanta gente, não é só no Brasil, é fora também, está perdendo a oportunidade de ter um encontro com Jesus, porque esse vírus está levando muito rápido. Quando você viu, já foi. Eu queria que vocês tivessem no coração o mesmo senso de urgência que o Senhor colocou no meu. Você pode falar, eu não converso com muita gente. Eu estou isolado aqui na minha casa. Eu perdi contato com fulano, com ciclano, beltrano. Eu tenho lá só ele no Face. Mas você tem. E você tem a chance de, a partir da oração e a partir da ousadia em falar, em se posicionar dentro do propósito chamado que Deus tem para a sua igreja, você compartilhar Jesus. Promover encontros com Jesus. Um evangelista alemão, Reinhard Bonnke, ele comparou a igreja a um barco. Mas ele falou, a igreja não é um barco, tipo esses de cruzeiro, sabe? Você vai para relaxar, viajar, conhecer outros lugares, ficar protegido quando bate uma tempestade. Ele falou que a igreja de Jesus está mais para um bote salva-vida. Em João 4, 35, e esses dois textos eu vou ler, eu estou quase terminando. João 4, 35. Jesus tinha acabado de falar com a mulher samaritana. Os discípulos voltaram ali para ele, onde ele estava. A samaritana foi chamar a família toda, os amigos, a cidade inteira. Nesse intervalo, os discípulos falaram assim, mestre, come, vamos comer alguma coisa? E Jesus falou desse senso de urgência. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros. Será que ele já comeu? Eu vou chegar lá no 35. No 34 diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. O 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a colheita? Ou ceifa, depende da versão.
Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, já branqueiam para a ceifa. Está ficando pronto. Ele não estava falando da colheita natural. Ele estava falando de gente que já estava pronta para receber o Evangelho. Gente que já estava pronta para um encontro com Jesus. E aí, em Mateus 9, (37) e 38. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O problema não é a colheita. Jesus pede para que a gente ore por trabalhadores para colher. Porque os campos estão prontos. Estavam prontos no tempo de Jesus, continuam prontos hoje. Você pode orar por isso, atendendo a esse chamado de Jesus, rogar por trabalhadores. Mas abre o teu coração, porque você, igreja, é resposta dessa oração. Alguns foram instrumentos na vida daquele paralítico. Você pode ser instrumento de Deus na vida de muita gente, do seu círculo de relacionamentos. Talvez tenha muita gente que ouça, já tenha ouvido falar de Jesus, já tenha lido um versículo, recebido uma mensagem, ouvido a live de um culto, mas nunca tiveram um encontro com Jesus. Não basta ouvir, tem que se encontrar. Permita-se ser usado, dispõe teu coração, para que outras pessoas sejam alcançadas através da tua vida e do teu círculo de relacionamentos. Relacionamento fala de convivência, fala de troca, fala de empatia, fala de compaixão, sentir a dor do outro. E eu vou recapitular o que eu falei. O primeiro passo é a oração. Mas não fique só nesse passo. A fé e a ação envolvida. Regada muitas vezes por persistência, paciência e ousadia. Se você não sabe como falar, ou nem por onde começar, comece orando. Peça ao Espírito Santo para te dar estratégia. Que nem esses alguns receberam a estratégia de quebrar o telhado, abrir o telhado. Existem caminhos, existem formas. E seja sensível ao Espírito Santo. Muitas vezes ele vai sussurrar no teu coração, vai te trazer uma lembrança, o nome de uma pessoa. Gente, não ignore. Você pode falar, mas eu não tenho contato com essa pessoa, eu não sei o que fazer. Acha alguma coisa que ela goste? Comece uma conversa. Manda uma mensagem, pergunta se está tudo bem. Manda um presente. Oi, lembrei de você. Permita-se ser usado pelo Senhor. Permita que a sua casa seja usada pelo Senhor. E a última coisa que eu vou colocar aqui, não eram só, eles estavam em alguns. Hoje nós temos os grupos de comunhão aqui na igreja. E tem sido uma bênção, uma oportunidade que nós temos de nos fortalecermos mutuamente. Mas você pode contar com um grupo de comunhão para ajudar a realizar encontros com Jesus. Ali é a tua casa. Sem sair de casa, você está na casa do outro.
já que por enquanto tudo é online, é a tua casa. Tem coisas que você vai falar, mas eu falei de Jesus, a pessoa não sei. Continua regando com a oração. Depois de um tempinho, continua regando com uma palavra. Faz um convite, deixa o Espírito Santo agir. Você pode ser alguém que promove encontros, mas quem traz a salvação, quem desperta o coração é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo precisa de instrumentos, precisa que a palavra seja falada, precisa que a palavra seja compartilhada. E eu vou encerrar com um testemunho, mas de muito tempo atrás. Só para ilustrar que tem tempo para as coisas, né? E eu vejo que nesse momento que a gente vive, que é de urgência, muita coisa pode ser muito mais rápido do que a gente imagina. Muitos encontros podem acontecer muito mais rápido do que a gente imagina. Mas pensando nesse senso de urgência, eu lembrei, na minha adolescência, eu estava terminando o ensino médio, ia mudar de colégio, e eu tinha uma amiga, minha melhor amiga nos tempos de escola. E eu fiquei aflita. Falei, meu Deus, eu vou mudar de colégio, eu nunca mais vou ver minha amiga. Porque tinha aquela convivência diária, foram anos. E eu lembro que eu orava por ela, e eu escrevi uma carta. Foi o jeito que eu achei naquela ocasião. Eu escrevi uma carta, e eu entreguei para ela. Nós viemos depois a continuar estudando juntas, na mesma turma, inclusive. E olha o que Deus fez. Uma sementinha ali, oração. Ela namorou, já namorava naquela altura, né? Um rapaz que era de uma família cristã, voltou para os caminhos do Senhor. Há uns anos atrás eu fui no batismo dela. Mas é o que eu disse, hoje o tempo urge. A gente talvez veja coisas acontecendo muito mais rápido. Os campos estão brancos. E você é a igreja de Jesus aqui nessa terra hoje. Você é esse trabalhador. Amém? Eu quero finalizar com uma oração. Quero orar por mim, quero orar por você. Feche os teus olhos. Se você está em casa, feche os teus olhos mesmo. Não se distraia. Se coloque numa posição de busca do Senhor. Se essa palavra tocou o teu coração, se coloque numa posição de busca do Senhor. Senhor Jesus, eu te louvo. Tu és Senhor e Salvador. No Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. Ali o Senhor, diante daqueles homens, daquele povo todo que estava olhando o que estava acontecendo com aquele paralítico, o Senhor falou. Aqueles que não criam no Senhor, para que vocês saibam hoje que o Filho do Homem tem poder e autoridade sobre a terra para dizer, perdoados estão os teus pecados. É o mesmo que hoje continua tendo poder e autoridade. Antes de subir, antes de voltar aos céus, o Senhor deixou registrado aqui, disse aos discípulos, e hoje é o registro para que a gente ouça de novo a tua voz dizendo que te foi dado todo o poder e autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Ide. Não estamos sozinhos. Estamos debaixo do teu senhorio, do teu poder e da tua autoridade. Para cumprir o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, para cumprir o chamado que o Senhor tem para a tua igreja. Eu te louvo porque o Senhor está conosco, a promessa que o Senhor fez ali, de que o Senhor estaria conosco todos os dias, ela é real, nós vivemos essa promessa. O teu Santo Espírito está conosco, e eu te louvo, Jesus, por isso. Espírito Santo, ajuda-nos nas nossas limitações. Queremos dispor o nosso coração para amar o que o Senhor ama. Ensina-nos a amar ao Senhor e amar o que o Senhor ama.
Abre os nossos olhos para que possamos ver aqueles que estão ao nosso redor. E alcancem misericórdia como nós alcançamos misericórdia. Usa-nos como igreja, como instrumento em tuas mãos, neste tempo, nestes dias, para falar, para perseverar em compartilhar do Senhor, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos. Ensina-nos, Espírito Santo, a orar por aqueles que sofrem, por aqueles que estão ao nosso redor. Dá-nos estratégia para chegarmos perto, para chegarmos junto. E prepara os corações para receber a palavra que vem do Senhor, e para terem um encontro com Jesus nestes dias. Eu oro, Senhor, por mim, oro pelos meus irmãos que estão em casa, pela tua igreja neste lugar, e eu oro pela tua igreja nesta nação. Desperta a tua igreja, Senhor. Levanta a tua igreja no poder e na autoridade do Senhor. E o Senhor estenda a sua mão, Senhor, enquanto proclamarmos a tua palavra, enquanto falarmos o teu evangelho, estende a tua mão. Estende a tua mão para trazer perdão, para trazer cura, para trazer salvação e libertação. Alcançando, Senhor, os corações das pessoas nesta nação. Eu oro em nome de Jesus. Amém.